Oi, gente. Hoje é um vídeo muito interessante. Eu vou falar minhas impressões do... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui o celular. Hoje eu vou falar as minhas impressões do livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. E, gente, esse livro, ele é muito bom. Tem uma leitura em muitas partes difícil de tu entender, então provavelmente vai ter que voltar novamente no texto para entender o que ele tá falando, o que ele quer passar pra gente. Deixa eu mostrar aqui a capa do livro que eu li, foi esse aqui, Crime e Castigo. E, gente, é um livro que faz você refletir sobre muitas coisas da vida, sabe? Fala sobre o bem, sobre o mal, sobre escolhas, né? Ele fala, né, da vida do Raskolnikov, que é um jovem russo, estudante de direito, e ele se vê sem condições de se manter, sem dinheiro, nada. E aí ele fica muitas vezes pensando coisas na cabeça dele, como ele passava muito tempo numa casa muito pequena e ele ficava só, ele ficava tendo pensamentos de matar uma pessoa, né? Raskolnikov pensava assim, como ele leu a biografia do Leonardo Napoleão Bonaparte, né? Ele leu a biografia do Napoleão Bonaparte e ele viu a história e se inspirou na história dele. E ele pensava, na cabeça dele existem pessoas ordinárias e extraordinárias. As ordinárias, elas têm o pensamento, tipo assim, no que ele diz, no pensamento dele, pessoas extraordinárias poderiam cometer crime se fossem fazer algo bom, matar, mas com uma coisa, querendo fazer algo bom por ter feito isso, né? E pessoas ordinárias não tinham o direito de matar ninguém. Então ele, na mente dele, na cabeça dele, ele se enquadrava na classe de pessoas extraordinárias. Então ele achava ok matar uma pessoa e tudo certo se ele tivesse pensamentos bons depois de fazer coisas boas, sabe? Ele viu a história de Napoleão Bonaparte e se inspirou e pensou isso. Inclusive, ele fez um artigo falando isso e publicou esse artigo, né? E como ele tinha esse pensamento e ele ficou várias vezes refletindo, ele acabou matando uma velha agiota. Ele matou a velha e quando ele matou a velha, chegou a irmã da velha no quarto dela, na casa dela, que elas moravam juntas, e ele também matou a irmã dela. E aí, a partir disso, ele ficou perturbado de ter matado alguém, de ter feito isso, ele ficou totalmente perturbado. Então, ele matou ela, ficou se sentindo culpado por ter matado, totalmente perturbado, as pessoas estavam achando que ele estava louco pela forma como ele estava agindo. E ninguém sabia do crime, ninguém. Ele fez de uma forma para que ninguém desconfiasse. E nesse período, nesse tempo, a irmã dele começou um noivado com o Pietro Petrovich. Era um homem que tinha boas posses, boas condições, e ela aceitou casar com ele por causa disso. Ela também era pobre, muito pobre, a família dele muito pobre, e ele não aprovava esse noivado porque ele sabia que ela estava aceitando casar com ele por causa do dinheiro. Ao
perceber isso, ele já não gostou do homem e disse pra ela que ele não ia aceitar esse casamento. Ao decorrer da história, esse homem noivo dela era um homem ruim, né, pra dizer assim. Uma hora ele falava coisas, outra hora não, ele não tinha palavra, e ele falava coisas que não eram legais de se falar, e tinha atitudes que não eram legais de se ter, né. Ao desenrolar da história, eles acabaram rompendo o relacionamento, e o Raskolnikov, ele morava com um amigo dele, o Razumihin, né. O Razumihin era muito parceiro dele, e quando a mãe e a irmã do Raskolnikov não morava na cidade que ele morava numa cidade no interior. E teve um momento que ela foi para a cidade em que o Raskolnikov morava. Ela estava noiva do Petr Petrovich, né? Então ele alugou um casebre para elas ficarem muito feio, sujo, pequeno. E elas ficaram lá. E nesse momento ela conheceu o amigo do Raskolnikov, ele muito prestativo para com elas, e ela percebeu que esse Petr Petrovich não era uma pessoa tão bacana como elas esperavam que fosse. Tanto é que quando elas chegaram, ele não foi lá com elas, ele marcou de ir, desmarcou, ele não foi, não compareceu, mandou um rapaz acompanhar elas, um rapaz que não era uma pessoa de se admirar, né, digamos assim, e fez com que ela se desgostasse dele. O amigo do Raskolnikov, Razumihin, ele se aproximou delas, totalmente prestativo para com elas, e na época que elas voltaram, o Raskolnikov, ele estava perturbado devido a ele ter matado, e ele não tinha falado para ninguém, né, do crime. Então ele ficou totalmente estranho, esquisito com a mãe e com a irmã, e elas ficavam se perguntando: por que meu irmão ele tá assim, por que meu filho tá assim? E não queria ficar conversando com elas, não queria abraçá-las, e elas estavam sentindo assim como que ele estava muito estranho, né? E aí o amigo dele ficou fazendo companhia pra ela, ele também, o Raskolnikov, né, o personagem principal, ele estava muito doente, vivia tendo febre, e depois do crime ele acabou desmaiando várias vezes. Ficou se sentindo super culpado por ter cometido 2 assassinatos. E com o decorrer da história, ele conheceu Sofia, que foi a filha de um homem que ele conheceu num bar, que esse homem contou toda a vida dele pra ele. O Marmeladov contou toda a vida dele pra ele, que ele tinha sido viúvo, conheceu uma mulher que também era viúva, e aí falou que ela era muito injusta com ele, falou da filha dele pra ele, por Raskolnikov, né, a Sofia Marmeladov, e falou da Katerina, né, pra ele, que era a esposa dele, falou dela, e, enfim, o Marmeladov contou a vida dele todinha pro Raskolnikov, né. E aí, isso num bar. Certa vez, Raskolnikov foi andar na rua e o carro atropelou o Marmeladov. O carro atropelou o Marmeladov e ele ajudou o Marmeladov lá, chamou a ambulância, e aí foi maior confusão. Levaram ele pra casa dele, na casa da Katerina Ivanovna. E aí ela ficou desesperada, os filhos estavam lá, que eram 3 crianças, ele tinha 3 filhos pequenos, mais a filha já de 18 anos, só que a de 18 anos já morava sozinha. E com isso, foi maior confusão, chamaram um padre, e acabou que Marmeladov morreu. E aí o Raskolnikov se aproximou da Sofia, ajudou também a família, né, a Katerina, ajudou ela, se aproximou da filha dele, Sofia, mais velha, e eles viraram amigos. Com o decorrer dessa amizade, o Raskolnikov
no momento ele acabou dizendo para Sofia, né, que ele tinha matado as duas senhoras, que ela conhecia inclusive, e ela ficou totalmente horrorizada com o que ele relatou para ela, que tinha cometido assassinato. E, gente, é a maior história, é muita coisa mesmo esse livro, sabe? E são temas muito profundos, são temas que exploram a mente humana da pessoa, na perversidade da pessoa, né? Mas te faz refletir em muitos aspectos. Esse livro, ele me fez, assim, analisar muita coisa, sabe? E fala muito sobre a moral. E o Raskolnikov, ele se achava no direito de ferir a moral, ele se achava superior, a teoria dele era isso. Que ele achava ok os meios justificavam os fins, né? Pra ele isso era ok. Mas não é isso que é a realidade. Os meios não justificam o que ele fez, não justifica. Independente se ele acha que ele queria fazer coisa boa ou não, não justifica ele ter matado, né? E ao decorrer da história a gente fica até com pena do Raskolnikov, a gente sente compaixão. E em vários momentos eu senti muita raiva ao ler esse livro, em várias situações, gente. Mas o livro do Dostoiévski são muito reflexivos e fazem a gente analisar as situações e criar um pensamento crítico. Então, se você gosta de refletir, esse livro é muito importante você ler, né? Eu li esse livro, acredito que foi em uma semana, menos de uma semana, acho que foi em 5 dias. Porque, gente, tinha partes que era um pouco difícil a leitura devido a ser muito densa, uma leitura densa, sabe? Porém, é muito prazeroso tu ler uma coisa porque o livro do Dostoiévski, porque te faz refletir mesmo de muitas coisas e te faz ser alguém melhor. Eu fiquei uma pessoa muito melhor depois de ler Crime e Castigo, sabe? E foi esse aqui que eu li, tá? Crime e Castigo, foi da editora Princípios. E como eu falei, gente, o livro 5% do livro é o crime e 95% é o castigo dele, que é ele pensando sobre o crime, ele se martirizando e ele, em muitos momentos, ele falando que ele tava enlouquecendo, a Sofia tava enlouquecendo, ele ficou meio neurótico, depois de ter assassinado, né, 2 pessoas. E ele teve pensamentos ruins, ele disse que ele era um homem mau, que ele era ruim, que ele era isso. E no final do livro, ele fala que ele confessou pra Sofia, né, sobre o crime, que ele era muito amigo dela, né, ele se tornou muito amigo dela, filho de Marmeladov. Ele confessou pra ela o crime e o homem, né, que conhecia ele, era vizinho da Sofia, ele estava escutando toda a conversa deles atrás da porta, então ele descobriu que ele era o assassino das duas idosas. Ele descobriu e ele ficou na mão do homem. Ficou na mão dele e ele ficou fazendo chantagem, falando um monte de coisa, que ele ia falar pra irmã dele, porque a família dele não sabia disso. Só quem sabia era a Sofia e ele, né? E aí, acabou que a irmã dele descobriu porque esse velho contou pra ela. Ela ficou muito triste. Ela não falou pra mãe dele, mas a mãe dele ficou meio doida da cabeça, pensando no filho dela, que o filho dela tinha saído, não tinha falado muito bem com ela. E aí, o Raskolnikov, né, ele chegou o momento dele confessar pra polícia que ele era o assassino das 2 velhas. Ele criou a coragem de ir lá, porque ele não ia se matar e nem fugir. Então ele queria assumir a responsabilidade de ter matado.
Porque, como eu falei, os meios eles não justificam os fins, né? Então, ele fez, ele cometeu o crime, mas ele teria que pagar sim por isso. Então ele foi na delegacia confessar o crime. E aí nisso ele confessou o crime dele e foi para um país, para Sibéria. Ficou preso lá durante 8 anos. E isso ele ficou lá e ele relata que ele sentia que no livro ele fala que ele dava mais valor na vida dele na cadeia do que quando ele estava fora, né? E esse livro, gente, não fala também de religião, em muitas partes fala sobre religião, né? E é um livro muito profundo, é um livro muito triste. Eu chorei eu chorei no final do livro. E um livro triste, de certa maneira, né? Mas é um livro muito bom, muito bom. Então, se você não leu esse livro, eu te recomendo a ler esse livro, eu te encorajo a ler ele, porque vale muito a pena a leitura. E se você já leu, deixa aqui nos comentários a tua opinião do livro, o que mais te chamou a atenção no livro. Se inscreve no meu canal aqui do YouTube, tá? Eu vou deixar também o @ do meu Instagram para vocês me seguirem. E até o próximo vídeo, gente. Até mais!